Olá, eu sou o Flávio, da Solic. Nesse vídeo, nós vamos falar de um novo motor que está revolucionando o mercado e nós estamos trazendo como inovação para que você possa apresentar para os seus clientes um projeto otimizado, moderno e revolucionário de mercado. Vamos falar do novo motor da Solic, um motor com uma tecnologia mais avançada do que as que a gente tem trabalhado até aqui. Uma tecnologia revolucionária que tem muitas vantagens em relação aos motores já conhecidos de mercado. Eu vou apresentar algumas características desse motor, características essas que são importantes na fase de projeto de automação residencial. Quando o técnico de automação está fazendo o levantamento de informações necessárias ali para a parte de dimensionamento, a infraestrutura do projeto, essas questões são levadas em consideração. Então, esse motor é um motor que ele é AutoVolt. É um motor que seleciona automaticamente em que tensão ele está sendo conectado, em que rede ele está sendo conectado. Se numa rede de 110 volts ou 220, que são as principais tensões residenciais aqui no Brasil. Então é uma preocupação que o técnico tem a menos na hora de fazer uma instalação, na hora de fazer um dimensionamento, qual é o tipo de motor que vai ser utilizado. Esse motor, ele é AutoVolt, ele é diferente do Bivolt. O motor Bivolt, a gente tem que fazer uma seleção do cabeamento que vai ser conectado na rede elétrica. Esse motor não. Nosso motor, ele assim que conectado, ele detecta qual é a tensão que ele está inserido e ele faz os ajustes internos para funcionar normalmente. Além de ser AutoVolt, ele tem uma corrente elétrica bem baixa, uma corrente de 1,06 amperes para quem é do segmento, para quem precisa dessa informação, para fazer o dimensionamento de quantos motores é possível, colocar numa rede num único disjuntor, num circuito específico para as persianas. É um motor que não aquece, um motor que tem o funcionamento dele contínuo, diferente dos motores conhecidos até aqui, os motores convencionais. Por medida de segurança, eles param de funcionar quando eles aquecem ou quando eles estão funcionando por 4 minutos. Então, finalizados os 4 minutos de duração dos motores convencionais, eles param de funcionar. E às vezes a gente tem a impressão de que o motor está com defeito, está danificado, mas é uma medida de segurança. Esse motor Solic, ele não tem esse problema. Então ele funciona de maneira contínua, bastante importante para pé direito duplo, então persianas com 6 metros de altura, por exemplo, precisa de um tempo maior de funcionamento, então esse motor ele não para de funcionar no meio. Esse motor tem também diversos canais de comunicação, diversas plataformas de comunicação. Ele é dotado de Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, contato seco, contato lógico e o radiofrequência, que é o mais comum, que é o do controle remoto, o vulgo controle remoto. E, obviamente, isso facilita na automação, na integração com comando de voz, pela Alexa ou pelo Google Home, e outros aplicativos também. E falando em aplicativos, esse motor ele tem um aplicativo nativo dele. Isso facilita na configuração do próprio motor, nos ajustes, no controle. Então, algumas cenas você pode fazer direto com o aplicativo do motor, um aplicativo nativo. É um aplicativo compatível com todos os celulares. Ele é de fácil integração, é bastante intuitiva a integração dele. Ele tem um fim de curso eletrônico. Quando a gente ajusta o fim de curso dele, tanto superior quanto inferior, ele fica registrado numa memória interna. É diferente dos motores convencionais, que pode perder o posicionamento e acabar ocasionando alguns problemas no funcionamento da persiana. Esse motor tem também a característica do timer. Você pode configurar no próprio aplicativo um horário, um dia específico, alguma situação que você queira que ele acione sozinho. Ele é compatível tanto para persianas
quanto para persianas integradas, as janelas integradas, para quando você quer que abra a janela, por exemplo, para que entre a luz do sol e funcione como um despertador. Ele tem a posição favorita. A gente consegue registrar na configuração dele, na programação dele, uma posição favorita, supondo que você queira que em algum determinado momento a persiana esteja numa determinada altura. Então é possível a gente configurar essa posição favorita nesse motor. Nós vamos falar então sobre o acionamento mais comum de todos, que é o radiofrequência, o acionamento por controle remoto. Controle remoto simples, esse nosso controle, ele é um controle com display digital, onde a gente faz a seleção dos canais das persianas. Esse controle ele tem de 1 a 15 canais, mas a gente pode bloquear a quantidade de canais que a gente de fato vai usar no projeto. Então, supondo que o projeto tenha 5 persianas motorizadas, a gente vai até o canal 5, faz um bloqueio do canal e o controle passa a ser um controle de 5 canais. Seguindo a sequência, ele vai de 0 a 5, onde 0 é sempre a seleção de todos os motores que estiverem configurados nesse controle remoto. O canal 0 é isso que representa. Então, o acionamento por controle remoto ele é simples. Botão subir para abrir a persiana, para fazer o movimento de subida. Um botão de pausa. Um botão de descida, para fazer o movimento da descida, o fechamento da persiana. E, como eu havia dito, esse motor ele tem a configuração da posição favorita. Como que a gente aciona a posição favorita? Basta a gente pressionar o botão de pausa por 3 segundos e ele segue até a posição que nós configuramos como favorita. Esse é o acionamento por radiofrequência. Além dessa possibilidade, nós conseguimos também anexar um segundo controle remoto. Então é possível, para um mesmo motor, nós temos mais de um controle remoto. Basta que a gente faça a cópia desse controle. Então a gente pode acionar por um controle, pausar por outro, subir pelo outro. Lembrando que, quando a gente aciona a subida e a descida, ele não para naquela posição favorita. A única forma de parar na posição favorita é nós pressionarmos o botão de pausa por 3 segundos. E ele vai chegar na posição que nós configuramos no motor. Outro acionamento possível para o nosso motor é o acionamento por contato seco. O contato seco ele é bastante conhecido por esta botoeira aqui. Então talvez você já tenha visto esse modelo de botoeira. Ele é bastante utilizado em persiana integrada, principalmente. Qual que é o funcionamento dela? Basta a gente pressionar e ela precisa se manter pressionada. Então, enquanto estiver acionado, a persiana segue o movimento. A partir do momento que eu tiro esse acionamento, ela para. Então, esse é o acionamento por contato seco. Então, para subir, para descer, né? Se a gente colocar ela na posição neutra, ela para o funcionamento e a gente pode seguir nela até o final. Esse modo contato seco ele também é bastante usado para quem trabalha com módulos de integração. Esse módulo aqui, por exemplo, ele é um módulo Wi-Fi específico para controle de motor. Ele é diferente dos módulos utilizados para iluminação. Então, a fiação que a gente utiliza numa botoeira é a mesma que a gente utiliza num módulo como esse. Esse aqui é o acionamento por botoeira por contato seco. O outro acionamento desse nosso motor é o acionamento por contato lógico. O contato lógico nós vamos simular aqui com 2 botoeiras de pulso. Diferente do contato seco, que precisa ter o botão pressionado de forma fixa, ele precisa ficar fixo. Esse aqui basta um pulso e ele segue o movimento. Basta um outro pulso e ele pausa na posição que a gente acionar. Diferente então da botoeira, o sinal desse contato lógico ele vem do motor. A botoeira ela traz o sinal da rede e faz o acionamento. O sinal que é utilizado no contato lógico é um sinal que vem do motor para o botão ou para algum outro sistema de automação. Então esse daqui é o acionamento por contato lógico.
Outro acionamento é o acionamento pelo aplicativo do nosso motor. O aplicativo, a gente basicamente faz os mesmos comandos que o controle remoto. Com ele a gente pode fazer a abertura, nós podemos fazer a pausa e também o fechamento da persiana. Outra possibilidade que nós temos também com o aplicativo é escolher qual percentual de abertura que nós desejamos que a persiana ocupe. Tem a barra lateral com esse percentual descrito, então nós podemos rolar até a posição que nós desejamos. Por exemplo, aqui ela está posicionada em 86%. E nós podemos também usar o puxador virtual que nós temos aqui na persiana e trazer até a posição que nós desejamos. Com o uso do aplicativo, nós também podemos acionar aquela posição favorita que está na configuração do motor. Esse é o acionamento pelo aplicativo nativo do nosso motor. Agora, o acionamento mais desejado de todos, que é o comando por voz. Aqui a gente vai exemplificar com a Alexa, mas é possível a gente fazer também com o Google. Para quem usa o Google Home, também tem as mesmas aplicações. Então aqui a gente configurou na Alexa, fez uma automação simples, porque ela é de fato simples, e vai demonstrar aqui para vocês. Alexa, abrir Persiana Studio. Tudo bem. O que a gente precisa fazer é sempre dar um nome, né, para aquela peça. Então, supondo que você tem um projeto com mais de uma persiana numa varanda, numa sacada, por exemplo, seria interessante, de repente, numerar as peças, né, de 1 a 3, a 4, a 5, de acordo com o número de peças que você tem. Porque aí você pode, com a Alexa, fazer o comando de cada uma delas de maneira individual. E criar cenários também sobre isso, né? Alexa, fechar Persiana Studio. Tudo bem. Aqui então fica claro que o nome que a gente deu é Persiana Studio, para fazer essa demonstração. Mas você pode dar a divisão por área, chamar de churrasqueira, sala de jantar, lavanderia, o nome que for necessário. E com a Alexa também é possível criar alguns cenários. Então a gente pode usar frases aleatórias. Eu gravei uma frase bem aleatória aqui para fazer uma demonstração, só para a gente ver que qualquer frase que você queira programar, um cenário específico, ela vai fazer o comando de voz. Então a gente mostra aqui que ela se integra com qualquer cenário e rotina criada na Alexa. Alexa, café com leite. Tudo bem. Eu usei essa frase só para mostrar que não precisa ter vínculo nenhum com a situação. É um cenário qualquer que a gente cria. Então esse é o acionamento por comando de voz. E ainda dentro do assunto automação residencial e comando por voz, nós estamos trazendo mais uma novidade para o segmento de cortina e persiana, principalmente para o assunto persianas de varanda, de sacada. Nós temos esse sensor, que é um sensor que é conectado à rede, ele é integrado também à automação, e o objetivo dele é trazer segurança para o funcionamento da primeira persiana. Nós não precisamos colocar todas as persianas da sacada nesse mesmo funcionamento. A ideia é que o sensor monitore a abertura ou fechamento do vidro da sacada. Então, aqui nós temos um sensor magnético. Eu estou simulando um envidraçamento fechado, uma janela fechada, e eu vou mostrar para vocês o que acontece se esse vidro estiver aberto ou se ele se abrir durante o movimento da persiana. Alexa, abrir persiana escritório. Tudo bem. Então, simulando que o vidro se abra enquanto a persiana está em movimento. Vidro da sacada aberto. A persiana vai parar onde ela estiver, ela entra num outro modo de acionamento. Eu vou demonstrar num controle remoto que ela não segue o curso dela normal, como seguiria normalmente. Ela está num outro modo de configuração, que é o modo de segurança. Caso o vidro volte a se fechar, ela volta para a configuração anterior e a gente pode dar sequência ao acionamento dela. Alexa, abrir persiana escritório. Tudo bem. Esse é o funcionamento do sensor de porta e janela, trazendo segurança para a persiana da sacada. Se você assistiu até aqui e ficou com alguma dúvida,
nós vamos demonstrar que todos os acionamentos eles podem ser utilizados simultaneamente. Você pode fazer um movimento por um dos modos de acionamento e fazer o outro movimento por outro modo qualquer. Então eu vou simular aqui para vocês uma abertura com controle remoto. Se a gente precisar, a gente pode retornar por um acesso mais fácil ou uma outra configuração através do controle lógico, do contato lógico. Enquanto estiver em funcionamento, por alguma razão, a gente precisar subir pelo contato seco, a gente faz o movimento pelo contato seco e pode também acionar o comando de voz. Alexa, fechar Persiana Studio. Tudo bem. Com isso, você pode fazer o acionamento da sua persiana com qualquer canal de contato com ela, de automação, controle remoto, botoeira, e um acionamento não exclui o outro. Então, se você optar por um deles, você pode ter todos ao mesmo tempo. Isso vai trazer mais praticidade no seu dia a dia. Falando um pouquinho sobre o layout de instalação, esse formato é o formato lado a lado. A configuração que nós estamos vendo aqui é onde nós temos uma situação de motores sequenciais, de persianas sequenciais, onde todos os motores vão ficar voltados para o mesmo lado. No caso aqui, a gente está colocando todos os motores do lado direito. O que isso implica é que, onde nós temos um encontro entre motor e ponta oposta da outra persiana, nós ficamos com um espaço aqui de 4 centímetros. Esse é o tamanho da fresta que a gente tem nessa configuração de layout. O outro layout, ainda sendo lado a lado, é onde a ponta oposta se encontra com outra ponta oposta, mas ainda sem uma redução de fresta. E aqui essa fresta fica com 2,5 cm. Essa situação é indicada para instalações onde existam apenas 2 persianas instaladas, porque somente nessa configuração de 2 peças é que é possível o encontro de uma ponta oposta com outra. Uma outra configuração, ainda levando em consideração que uma ponta oposta se encontra com outra, é o layout com redução de fresta, um suporte redutor de fresta. Essa fresta entre os tecidos passa a ter 1,5 cm, só que aqui elas podem funcionar independentemente. Então a gente pode fazer o acionamento de uma das peças, enquanto a outra permanece parada, ou, no caso da peça da esquerda permanecer parada, a gente pode controlar a peça da direita. Nessa configuração, não existe um intertravamento, elas funcionam independentemente uma da outra, mas a gente tem a redução de fresta garantida. E ainda na configuração, onde a gente tem um encontro de ponta oposta com ponta oposta e o suporte de redução de fresta, existe a possibilidade de um único motor movimentar as 2 peças. Nesse caso, elas se movimentam em conjunto. Não é possível que uma peça tenha um movimento independente da outra. Então, quando a gente aciona para subir, as 2 peças sobem ao mesmo tempo. Também o movimento para descer, pois existe um intertravamento entre elas. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui, por ter dedicado parte do seu tempo para absorver esse conhecimento. Lembrando que nós falamos sobre as características técnicas do motor da Solic, fizemos algumas demonstrações dos acionamentos e falamos também sobre alguns layouts de instalação e como você vai usar todas essas informações para apresentar o melhor projeto para o seu cliente. Tendo alguma dúvida, não hesite em chamar a nossa equipe, em entrar em contato conosco para que a gente te preste o melhor suporte na apresentação do seu projeto.